Ou quem tá aí no gravado no YouTube, ei, você não está só. Presta atenção. O Pai tá on. Ao invés de você ficar falando, amém, gente? Amém. Ao invés de você ficar falando mal do Neymar, ao invés de você ficar falando da vida do Neymar, julgando quanto ele ganha, deixa de ganhar, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele é atleta, se ele não é atleta, ei, presta atenção. Deus usou a boca do Neymar para falar ou para rodar o meme. O Pai tá on. Ele tá ligado na sua vida e ele te trouxe. Bruno, mas o Pai vai me julgar. Não! O próprio Cristo falou, o Pai tá na frente da casa, esperando cada um aqui de volta e melhor. Na hora que ele te vê entrando aqui nesse devocional, nessa sala, glória, ele te alcança. A parábola que Jesus conta é essa. O pai corre atrás do filho. O pai tá te alcançando agora. Ele tá on e tá ligado. E quando ele te alcança, você vai querer se justificar. Ele vai falar, não, você já está justificado. Filho, eu não quero que você fique contando o que você fez aí, deixou de fazer, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. A gente tem uma mania de nos vitimizar, a gente tem uma mania de querer dar desculpa, a gente tem uma mania de querer se justificar. Ei, no espaço que você está entrando, não tem justificativa, você já está justificado. O problema é que você não quer acreditar nisso ou não sabe que existe isso. Esse é o problema. Ou não quer acreditar nisso, né? Prefere se apoiar na justificativa sua. Não importa o que você fez, prostituiu, usou droga, bateu, matou, foi preso, não foi. Não importa o que você fez, aonde você está entrando, o Pai está indo até você no mundo espiritual. Ele está indo e está te trazendo para perto. Você vai sentir isso dentro de você, ele vai falar nos seus ouvidos. É uma experiência individual que você vai viver aqui hoje. É individual isso. E a festa tá pronta na casa, te esperando. Não, mas eu não mereço. Merece, moço. Claro que merece. Não, mas eu não pertenço. Claro que pertence. Para com esse coração triste aí. Deixa o Pai alegrar esse coração. Eu escuto isso direto, gente. Não, Bruno, mas eu não mereço. Essa fé não é pra mim, não. Sabe o que é isso? Um coração duro, triste, amargurado. E somente um vai conseguir resolver isso. O Pai. Revelado no Filho, Jesus. O Nazareno é o seguinte. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Ô Jesus, você tá aí há 40 dias, há 40 noites, em jejum, só que agora você sentiu fome, né? Então é o seguinte, eu sou o tentador. Se você é o filho de Deus, hein, André? Se você é o filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Se você tá colado na videira, cara, então manda Deus resolver a sua ansiedade agora. Eita! E aí Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, deixa eu te falar, se você tiver papel e caneta é muito melhor, porque nós estamos num momento de estudo. Mas tudo que você ouvir aqui, eu vou acelerar aqui agora, em nome de Jesus. Não tem a ver com as palavras que saem da minha boca. Tem a ver com o Espírito de Deus que está aqui. O Espírito que levou Jesus até o deserto. É Ele que está te alcançando aí. Porque eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei o que o Pai tem para você hoje. Eu não sei se o que você acha que você precisa está alinhado com aquilo que Deus entende que é necessário para você hoje. Tu é filho, Ele é pai. Às vezes o filho quer uma coisa, mas o pai não quer isso daqui. Ou não é agora, filho. O roxo é pai, né? Não é agora, filho. O pai sabe o que é melhor pra você. Calma.
O que eu vou te dar é muito melhor do que você imagina, filho. É assim com Deus. Você precisa sempre lembrar disso, usar essa fé inteligente. Pega essa caixa aqui, ó, que eu cortei. Parece um comprimido. Ó. Você tem que pensar, cara, eu tô sendo filho de Deus? Se eu sou filho e Deus é pai, peraí. Tá coerente a minha oração? Tá coerente o que eu tô conversando aqui com Deus? Você precisa saber. Você precisa pensar dessa forma. Agora, deixa eu te dizer aqui, tem muito ensinamento nisso daqui, eu amo. Isso aqui foi o início, só para te colocar num contexto, foi o início do projeto de Jesus na Terra. Jesus, ele nasceu na barriga de Maria, de uma forma já milagrosa. Já foi um milagre ali, mas eu não vou entrar nessa história aqui agora. E Jesus vive como uma criança normal, ele mamou na teta, no seio de Maria. Viveu normal como eu e você. Trabalhou, tinha uma profissão, carpinteiro. Carpinteiro. Ama pegar pessoas brutas, pessoas descontroladas, pessoas improváveis, pessoas que já estão falando assim, já era, eu sou um caso perdido. É você que ele quer. Porque aquele que fala que não, tá tudo bem, que não precisa. Lembra? Jesus disse, eu vim para aqueles o quê? Jesus disse, aqueles que são doentes. Ou seja, que se reconhece que é falho. Se você não se reconhecer, pode sair fora dessa sala. Vaze. Não tem sentido você estar aqui. Eu reconheço que eu preciso de um Pai que estás nos céus. Eu reconheço que sozinho eu não consigo tocar minha vida. Mas durante um tempo eu achava que era assim, que era na força do meu braço. Tudo bem. Aqueles que não precisam de ajuda, aqueles que não precisam de médico, não é as pessoas que o Cristo vai alcançar. Não precisa de Deus. Neste momento. Mas vai ter um dia que vai precisar. Espero que não seja tarde. Essa é a nossa oração. Mas não está no meu controle, nem no seu. Está no controle do Pai. Agora veja. E aí quando Jesus completa 30 anos, ele começa o trabalho dele. E ele começa um pouquinho antes dele ser levado para o deserto, só um versículo acima. Jesus é batizado nas águas. Bruno, eu preciso ser batizado nas águas. Eu não vou dizer nunca pra você o que você pode ou não pode, o que você precisa ou não precisa fazer, porque você tá querendo cartilha. Não é sobre cartilha. Sobre lista de que faz o que não, ou deixa de fazer. Mas eu sou batizado nas águas, 28 de agosto de 2018. E Jesus foi batizado nas águas. E aí você faz o que o seu coração dizer pra fazer. E quando ele é batizado nas águas, ele é batizado por um homem chamado João Batista. Primo dele. Nasceu 6 meses mais ou menos. 6 meses mais velho. 6 meses mais velho. Jesus revela Jesus. Jesus se revela. Eu quero mais revelação de quem você é, Jesus. Eu não quero nunca acordar e já falar, eu já sei quem é o Yeshua. Não, eu quero saber mais, Jesus. Eu quero mais revelação de quem você é, Jesus. E na hora que Jesus vai para o deserto, na hora que Jesus vai ser batizado, ele é batizado por João Batista. João Batista sabe o que ele está fazendo ali, batizando nas águas. 16/1 de 2021. O Flávio Boi. Aquele que há meses estava o quê? Acabado. Aquele que há meses, ele mesmo, Flávio Boi, dono do CrossFit Santana, que compartilhou pra gente no primeiro devocional presencial. Esse Flávio Boi aí que entrou aí, o Boi. Boi. Esse Boi aí, o Flávio, Flavião, Flavinho, chama ele aí, moço. Esse daí tava acabado. Achando que a vida dele já era. Como eu também um dia passei por isso, como muitos estão passando nessa live ou já passaram. E se você tá passando por algo tipo caso perdido, já era, depressão, ansiedade, problema, treta, cabeça virada no giraia, o Flávio Boi também tava assim. E ele mandou uma data aí. Que data que é essa daí? Meses depois. Quantos meses depois, o Boi? 10 meses depois? Talvez? Foi no início da pandemia, né? Essa data aí foi o dia que ele decidiu batizar nas águas. Mas o cara tava pensando em tirar a vida. Pois é. Para Deus nada é impossível. Ô glória. E quando Jesus é batizado, uma voz veio dos céus 6 meses atrás. Em 6 meses, Deus está fazendo arregaço na vida do Flávio. Significa que o Flávio não tem desafio? Tem. Talvez ele tenha até mais. Claro, é óbvio. Existe uma força ruim, o próprio Jesus foi tentado. Quem sou eu e você para não ser tentado?
Quem tá de boa na vida aí, vivendo adoidado, com grana, milionário, e tipo assim, não quer nem saber de Deus, tudo bem. A força ruim da esquerda ou da direita, né? O lado ruim da espiritualidade não tá nem aí pra essas pessoas. Ele tá naquelas pessoas que resolveu colar. Aí sim vem. Ok? Então fica de boa. Para com o mundo de Alice País das Maravilhas. Entende, gente? E aí quando Jesus é batizado, uma voz veio dos céus. No versículo 17. Um acima do que a gente leu. Do capítulo 3. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é meu filho amado, em quem me agrado. O pai disse isso para quem estava ali no meio do batismo de Jesus. Você crê nisso ou não? Não, mas quero acreditar. Ótimo. Creio. Perfeito. Não creio, vou sair fora. Tudo bem. Este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Neste momento, Deus, o Pai, só tinha um filho, Jesus. Por quê? Porque o homem estava afastado de Deus, o homem saiu fora, o homem foi para um caminho que não tem nada a ver com Deus. Eu nem sabia que Deus era Pai há anos atrás. Eu não tinha isso materializado em mim. Deus é Pai, eu sou filho. Deus não é um Deus autoritário, algo assim, uau, distante, que eu tenho que fugir, que eu tenho que ter medo. Não, moço. Intimidade Ele quer com você. Enfim. Então, nesse momento é o início do projeto de Jesus na Terra, antes dele meter o check de lá na cruz, na sua ressurreição. E começa Deus dizendo, olha, esse é meu filho amado, em quem me agrado. E Deus já estava falando ali, é através dele que eu vou alcançar outros filhos. É através dele que eu vou alcançar outros filhos. Sabe por quê, gente? Porque Jesus foi o único homem que não errou, que não falhou. E nós somos falhos. Só que hoje, em 2021, nós estamos na melhor geração. O Pai não está nem aí para as nossas falhas. Ele quer endireitar as nossas falhas, as veredas. Ele quer resolver isso daí. Mas ele quer resolver em conjunto. Por quê? Porque ele quer relacionamento. Então Jesus, ele vem, é como se a própria Bíblia diz, ele é o nosso advogado. O pai não consegue falar com a Frida, com a Dani, com o Bruno, com a Maria Donegatti. O pai não consegue diretamente, eu não consigo diretamente falar com Deus, Pai, que está no mundo celestial, no lugar santo. Não tem como. Por quê? Porque eu não sou santo. Só existe um que é santo. Não tem como eu, Bruno, você que está aí do outro lado, nós com as nossas falhas, da gente entrar junto no mundo espiritual, viver com Deus, porque é muita luz aqui e aqui tem sombra, aqui tem partes que são falhas. Por isso que o NASA veio para resolver isso, o NASA veio para intermediar. A Bíblia diz, reconciliação, vem. O que faz? Jesus vem no meio, ele intermedia. Tipo assim, eu, Instagram e você que tá aí do outro lado. Não é assim? Eu não tô aqui, você não tá aí? Beleza. Entre eu e você, o que tem no meio? Uma tecnologia chamada Instagram. Uma solução sistêmica para nós, com X, conversarmos. E o pai é a mesma coisa. Pro pai falar com você aí do outro lado, e precisa de uma solução intermediária que faz com que essa ligação seja possível. O Nazareno, Jesus, ele é a ponte. Ele religa, reconciliação. Tem engenheiros aí além do Rafa. Quando um engenheiro resolve construir uma ponte, ele tem que construir algo assim, mano, isso aqui é inabalável, não vai cair. A não ser que caia alguma coisa de natureza, mas não vai cair. Vamos construir esse negócio aqui na rocha. Vamos reconciliar as coisas. Quem trabalha com reconciliação financeira, o que é isso? É você pegar tudo que tá uma zona aí que você não consegue bater nada com nada, extrato pra lá, extrato pra cá, relatório pra lá, relatório pra cá, você não consegue bater nada. Na hora que você fala assim, eu preciso ter um sistema de reconciliação financeira. Alguém precisa fazer reconciliação financeira na minha empresa. O que é isso? Vamos organizar a casa. Vamos saber o que tá entrando, o que tá saindo. Ô Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Vocês entendem isso ou não? É para isso que o NASA veio aqui. Quando Deus fala, ei,
nesse batismo desse homem aí, Jesus, nascido em Nazaré. Como é que pode nascer coisa boa em Nazaré? Falaram isso. Essa aí é a solução que vai botar ordem na casa, que vai fazer com que nós, com X, possamos conversar, filhos. O Nazareno. Ele é considerado na Bíblia, quando João escreve, João andou na equipe de Jesus, ô meus filhinhos, escute, o Nasa é o nosso advogado. Você não precisa mais voltar pro leprosário, você não precisa mais fazer as paradas que você fazia. Permaneça aqui, mas se você errar, continue aqui, porque ele é o seu advogado e ele já ganhou a causa. Oh, glória! E vocês percebem então, por exemplo, a dona escreveu aqui, Jesus é o caminho. Se você só tiver essa informação, se alguém que entrou aqui só tiver essa informação, ou se eu chegar para alguém que não conhece nada da história do NASA e falar para ele, olha, Jesus é o caminho, ele vai sair fora. Ele vai falar, ele é um dos caminhos. Então essa é a geração que não vai ficar mais com registros, com o trailer, vai assistir o filme e vai viver o filme. Então, nesse momento que Deus o Pai fala que, olha, esse é o meu filho amado, em quem me agrado, olha, eu estou entregando tudo que eu tenho para vocês. Vocês vão ver na história dele lá na cruz. Mas antes disso, em 3 anos, ele vai fazer um arregaço para a humanidade. Ao ponto de 2000 anos depois, a galera está aqui numa tecnologia de Instagram estudando essa história. Que é muito mais do que uma história, é mudança da nossa história. Mudança dessa geração. Mais humanidade. Você não está aqui por um acaso. Deus vai te encher. Ele vai resolver sua vida. No tempo certo. Andando com você e você andando com Ele. E depois, Deus vai usar você para alcançar outras pessoas. Não dá mais. Não tem mais tempo para ficar nessa picuinha aí. Nessa picuinha de internet. Esse negócio agora do Clubhouse, que é top essa ferramenta. Um dia nós vamos fazer uma sala onde nós vamos poder conversar. É muito top essa ferramenta. Mas tem gente que já tá pirado o cabeção. A Bruna me mandou um direct, né, Bru? Tem gente que não tá dormindo, não tá comendo porque só tá dentro dessa ferramenta. Tem gente que tá se sentindo rejeitado porque não tem iPhone. Que é isso? Não é possível você que entrou aqui que você tá nessa daí. Não, eu não creio. Que você que entrou nessa sala tá nessa pilha aí de Clubhouse. Ótimo. Uma ferramenta que tá, um monte de cara top ensinando várias coisas ali gratuitas. Perfeito. Quem tá dentro entrou. Quem não tá, calma, vai chegar a hora aí. Mas não é sobre uma coisa ou sobre outra. Vocês estão entendendo isso, gente? A necessidade que as pessoas estão iniciando, né, amor? Que a gente tava conversando ontem, de ensinar, do ego. E outra, estão todo mundo lá nas salas ensinando. Só que, cara, os caras estão há horas ensinando. Tudo que é excesso é ruim. Tem um cara lá que eu entrei numa sala que ele falou, cara, meu casamento tá sofrendo, minha família tá sofrendo já, mas eu não consigo sair daqui. O que é isso? Dependência. Mas você que entrou aqui, nem sei o que é, mas é bom, tá? Eu não tô criticando não, eu acho top. É uma ferramenta, é um podcast ao vivo que é possível ser feito. Imagina nós aqui nessa sala, mas nós não estamos aqui julgando. Mas imagina que nós nessa sala a gente pudesse conversar. Eu falasse assim, e aí Frida, fala aí alguma coisa, rasga o coração. Fala aí Analice, é uma ferramenta, Clubhouse, nova, uma nova rede social. Vai ser top essa ferramenta, mas tem que saber usar. Pois é, uma pessoa que está sem comer o dia inteiro. Mas tudo bem, o que eu estou querendo dizer não é para falar dessas galera não, esquece isso daí. É para que você que entrou aqui é diferente. Olha só, você que entrou aqui, você é diferenciado e eu não estou falando isso para te agradar. Deus quer colocar coisa nova aí no seu coração. Agora, qual que é o ponto? Quando Jesus começa o trabalho dele, ele é tentado. Qual é as suas tentações hoje? Eu queria que 3 pessoas falassem comigo aqui. Vocês perceberam que no versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então presta atenção. E Deus quer resolver. Esse negócio de dependência emocional que não para de ser falado e a gente não para também de ajudar pessoas com isso. Presta atenção. Você que está entrando aqui, o Pai te chamou para você ser dependente dele. Quando você é dependente de Deus e vive com Deus, não tem como. Não tem como. Só que
você e eu seremos tentados todos os dias. Você querendo ou não. Qual é a tentação que você está tendo hoje? Eu quero 3 pessoas falando comigo aqui. Água é bom, se beber demais faz mal. É isso aí. Olha um atleta falando aí. Existe uma conta de chegada para quem faz exercício físico muito intenso, de beber 50 ml por quilo de peso. Mas se o cara passar disso, vai dar problema. Preguiça, comida, minha dependência emocional vai acabar aqui agora, em nome de Jesus. A minha é que nunca vou ser feliz novamente, que Deus não existe. Só que eu já entendi tudo. Ah, tá. Então você tá falando de passado aqui, né, Laura? Olha lá, emocional, procrastinação. Fala que a semana que vem vai ter desafio para nós assistirem. Semana que vem vai ter um desafio lá no Instagram da Bruna. Assiste, vocês estão falando aí de dependência emocional, estão falando aí de fixado em ter um relacionamento, ou seja, eu dependo de um relacionamento aqui na Terra. Quanto mais pessoas dependem de ter um homem ou uma mulher, Deus vai dar. Mas só que o foco é muito grande nisso. E aí você está tirando o lugar de Deus na sua vida. Idolatria. A Bruna me botava num pedestal. Ela precisou me tirar desse pedestal. Eu idolatrava sexo. Eu precisei tirar o sexo desse lugar e botar o lugar de quem é que tem que estar. E o dia que resolveu minha vida foi quando uma professora chegou pra mim de sexualidade e falou assim: Bruno, sabe por que você não consegue parar com a pornografia? Sabe por que você não consegue parar de sexo, de traição? Sabe por quê? Porque quando você precisa de paz, você não busca em Deus, você busca nesses lugares. Quando você precisa de prazer, você não busca em Deus, você não precisa dele, você busca nesses lugares. Aquilo rasgou meu coração. Eu falei, não, eu quero em Deus, eu acredito, é em Deus, não é nesses lugares. Pois é, mas na prática você vai lá. Aí aquilo mexeu comigo, eu falei, não. Aí eu fui pra Deus, resolver minha treta com Ele. E não ficar batendo de frente contra dependência emocional. Ó, todo mundo emocional. Eu e Bruna somos especialistas emocionais, nós trabalhávamos na SBIE, zona de conforto. É porque a gente não aprende, né, a lidar. A gente não aprendeu amor próprio, a gente não aprendeu na nossa vida, desde a nossa infância, não aprendemos amor próprio, a nos dar amor, o que é amor próprio. Nós não aprendemos sobre como lidar com as nossas emoções. E nós não aprendemos sobre fé, como usar a fé e não ter fé, usar. Não aprendemos. Tudo bem, passado, presente, hoje é possível. Eu não sabia que era dependente emocional de alguém e isso é terrível. Pois é. Então, é o seguinte. Que bom que vocês estão sendo tentadas. E que bom que eu estou sendo, porque até o Cristo foi. Então, quem somos nós para não sermos? Tem que já sair pedra aí das suas costas. Porque às vezes você está sendo tentado, está passando por uma treta, e que você acha que é só você que está passando. Eu era assim. Só eu achava que eu tinha problema com depressão e com esses meus vícios que eu não conseguia parar. Eu achava que só eu passava por isso. Por quê? Porque fica cego e a gente fica imerso no problema, imerso na caixa. E o primeiro passo para já começar a te aliviar aí, não. A própria Bíblia diz. Os problemas, as tentações, você vê que alguns aí se repetiram. É padrão, é tudo igual. Aqui na China é tudo igual. E a solução também é igual. Pois é, por quê? E às vezes a gente precisa passar por isso. Porque, por exemplo, tá vendo aqui a análise mas isso aí tá resolvido, né, Ana? Tá tudo bem lá no seu trampo? Quando a gente perde o nosso relacionamento, aí vem o problema emocional, a depressão, a ansiedade. Deus está querendo que vocês entendam que a dependência é dele, é com ele, nele. E vocês vão ver aqui como isso pode acontecer então, Bruno. Então, o próprio Jesus foi levado pelo Espírito. Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus pousou sobre Jesus, entrou em Jesus. E Jesus começou o projeto dele sendo guiado por esse Espírito. Vou acelerar aqui agora.
O mesmo Espírito que habitava em Jesus é o mesmo Espírito que está aqui. Deus é Espírito, está escrito na Bíblia, Deus é Espírito. E esse Espírito que é santo, Jesus usa o termo de Consolador, Espírito da verdade, o Espírito professor, é ele que ensina, é ele que lembra dos ensinamentos, é ele que abre os olhos de alguém, de um caminho que ele está errado. É ele que abre os olhos, eu reconheço que eu sou dependente emocional, é ele que abre. Se a pessoa não reconhece, não adianta você tentar botar na cabeça dela que você está tentando fazer trabalho de Deus. Então percebe que o próprio Deus, na matemática aqui, o próprio Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. O próprio Deus. Aí você vai falar assim, que Deus é esse, hein? É ali que é nessas tentações, é no deserto, irmão, que nós forjamos, que nosso caráter é começado a ser forjado pelo próprio Deus vivo. Não adianta, não é na zona de conforto que a gente vai aprender quem Jesus é, quem Deus é e não vai crescer na fé. Não é na zona de conforto, porque na zona de conforto você não busca Deus como você busca quando está passando por um perrengue. Você sabe disso. Por exemplo, quando não tem mais solução, acabou todas as chances, foi assim aqui em casa. A gente foi recorrer à fé, foi recorrer a Deus. Então precisou passar por um deserto para eu ir até Deus. Esse é o início da caminhada, e aqui foi o início da caminhada de Jesus. É assim, mas vai chegar um momento que vai queimar a ponte, que você vai buscar a Deus independente do cenário, independente das circunstâncias, mas sabendo que existe uma tendência natural, sua e minha, de você entrar na zona de conforto e não buscar tanto essa fé, esse relacionamento com Deus, como era no deserto. Eu já vi várias, inclusive aqui nesse devocional, desde o ano passado, pessoas que entraram aqui sem emprego, bagaçado e tal, na hora que tem emprego, na hora que o casamento é resolvido, para de buscar a Deus. Ah, já tá tudo top. Ainda tem uma mentalidade de que a fé é um hospital, de que ir até Deus é como ir até o hospital. Não é, porque quando você é curado no hospital, você vaza. E Deus não quer que você vaza, Deus quer que você mora com Ele. E aí você fica lendo o Salmo. Eu quero me esconder no esconderijo do Altíssimo. Quer nada. Você quer que Ele resolva seu BO e depois você vaza. Mas você que entrou até aqui, você vai falar assim agora: aqui não mais. Eu não sei como e não sei quando, mas eu vou priorizar na minha vida uma fé que gera intimidade com o Criador. Eu quero morar com Deus, eu quero conversar com Deus. E conversa é, eu falo e escuto. Eu falo, Ele fala. Nós falamos, eu escuto, Ele escuta, nós escutamos. Ele é uma pessoa, gente, presta atenção. O Pai, o Filho e o Espírito. Então olha, o próprio Deus levou Jesus para o deserto. O próprio Deus levou Jesus para o deserto não para o matadouro. Até porque nesse campo que você está entrando, nessa sala que você está entrando, não é sobre morte, não é sobre BO, problema. Não tem morte. É vida eterna, desde que você creia. Então, vocês listaram aí uma série de tentações. E a primeira consciência que eu gostaria que vocês tivessem, que Deus colocou no meu coração, no meu devocional, é: eu não estou sozinho. Você tem que escrever isso daí. Você tem que colocar um post-it aí, ó, no seu quartinho de guerra. Você tem que fazer âncora. Você tem que escrever no seu caderno. Você tem que escrever na Bíblia. Pode escrever na Bíblia. Para com esse negócio aí. Pode escrever. Mas você precisa lembrar disso todo dia. Eu não estou sozinho. Jesus foi pro deserto com quem? Com o Espírito. E agora em 2021, todos vocês que estão aqui têm o direito de ter esse mesmo Espírito. Aqui só Jesus tinha. Mas Jesus já fez o trampo, já deu o check de que vocês estão metendo aí. E esse check de Jesus há 2000 anos atrás faz com que eu, Rafa, Frida, todos que estão aqui, recebam o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Oh, mano, isso é bom demais, isso é bom demais. Não precisa de ritual, não precisa de burocracia. É você e Deus, irmão. Para de querer intermediar nesse meio aí. Cola na videira, seja ramo, reconheça que tu é ramo. Jesus reconheceu aqui que depende do Pai. Jesus, ser humano, nesse momento, ele reconheceu, ele recebeu o Espírito.
igualzinho você está recebendo aí, e reconheço. Reconhecer, eu tenho a consciência, eu uso a caixa d'água, eu uso essa cabeça que parece um comprimido. Ó, caixa d'água. Eu reconheço que eu não estou sozinho. E se eu fosse você aí, eu verbalizava isso. Porque quando você verbaliza, solta palavras, palavras têm poder. A palavra que tá aí que vai sair da sua boca, eu reconheço que eu não estou sozinho e que Deus está comigo, é uma palavra de vida. Agora, quando você desligar esse devocional, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque pode ser palavras de morte. Você não foi chamado para liberar a palavra de morte. Nem para ninguém e nem para você mesmo. Ai, Bruno, eu não faço palavra de morte. Eu não falo palavra de morte. Eu não falo o quê? Você tá ainda reconhecendo que você é ansiosa. Você tá falando, eu sou ansiosa. Sabe o que você tá falando? Eu estou injetando morte em mim. Porque ou é vida ou é morte. Ou é 0 ou é 1. Eu vim da área de exato, irmão. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que existe exatidão. O amor de Deus é exato por mim e por você. Jesus falou, é sim, sim, não, não. É 0 ou 1. Ou é palavra de vida que vai sair da sua boca, ou é palavra de morte. Eu sou depressivo, como eu falava de 2016 a 2018. Quanto mais eu falava, mais eu ficava na depressão. Até 29 de agosto de 2018. Ali as coisas começaram a ser resolvidas, mas partiu primeiro, eu reconheço que eu não estou só. Eu reconheço que eu dependo. Eu reconheço que existe uma solução e eu vou atrás dessa solução para viver ela. Oh, glória. Coloquei um post-it aqui. Isso! Quantas pessoas já não estão aqui? Fala aí quem está aqui que já ajudou os post-it. É âncora. É âncora. Faz você lembrar, porque às vezes a correria nossa faz a gente esquecer. Então a primeira coisa é essa, tenha consciência, você não está sozinho. Segundo, olha só no versículo 2, lê comigo de novo aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vamos trazer para a realidade, isso aqui é um espelho, isso aqui não é história, isso aqui é para agora. Como eu amo isso daqui, velho. Não o livro, né, as folhas, não. Porque tem vários tipos, né. Essa aqui é fininha, eu gosto, tal, capa mole. Pessoal lá do Jesus Cop e tal. Quem quiser uma Bíblia, manda um direct pra mim que eu falo aí onde você compra. Não é eu que vendo não, tá? Só pra você saber. Mas se você quiser achar que sou eu, isso aí é um problema do seu coração. Ó. Então, Jesus teve fome. Então o que? Jesus teve uma necessidade. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Não vou entrar em história de jejum agora. Mas ele teve, depois desses 40 dias, ele teve o quê? Fome. Ele teve uma necessidade. E você que entrou aqui tem uma necessidade. Vocês listaram aí. Tudo que vocês listaram aí de tentação é uma necessidade que você tem. Tudo que vocês listaram aí de tentação, gente, eu venho aprendendo a amar a vida de vocês a cada dia. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Eu jamais imaginaria que isso aqui seria possível. Mas pela graça, o Cristo tá alcançando um por um, velho. Mano, eu vejo... De verdade, velho, eu vejo o pai aqui, ó, sentado no trono, tá escrito, e eu vejo isso. Eu queria que você viesse isso aí. E do lado tá Jesus, velho. Irmão, é como uma reunião de trabalho. Os caras já têm a solução, eles estão olhando pra gente assim, ó. Eu vou pegar um por um. Eu vou pegar um por amor. Eu vou tirar a arma K-47 que alguém tá colocando nele. E ele mesmo talvez esteja colocando, você mesmo, talvez esteja colocando arma na sua cabeça. Eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu quero falar palavras de morte na minha vida. Para com isso. Você pode até continuar se sentindo, e vai mesmo continuar se sentindo. Mas antes da bênção vir, você já vai declarar palavras de fé. Isso é fé. Falar do que passou, de que Deus fez, é fácil. O duro é agora, no deserto, em uma área da sua vida, você declarar: eu vou sair desse lugar, porque quem vai me tirar não é eu, é o Pai mesmo. Eu tô passando por um deserto em uma área da minha vida também, já há uns meses. E eu continuo declarando abundância nessa área. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: eu dou vida, e vida em abundância. E a fé é no momento do vale, é no momento do deserto, é no momento da necessidade. É no momento da necessidade que é a hora de você declarar palavras de fé. E não só palavras, mas é a hora de você se comportar pela fé. É a hora de você falar, se comportar, pensar. E claro, você crê nisso, né? Agora, como que você vai fazer isso se ninguém te ensinou? Jesus ensina, por isso que a gente está aqui todos os dias. Todos os dias.
Todos os dias. Só no dia que eu caí de bike, em cima do glúteo direito, inteiro, 100 quilos em cima do glúteo direito. Arregaçou o peão aqui, irmão. Mas todo dia. E quanto mais nós fazemos aqui, mais nós queremos estar aqui. Mas seja feita a vontade de Deus sempre. Tudo também passa, viu? São estações, fases. Deus é o Deus de fases. Então presta atenção. A necessidade que você tem aí, a tentação que você está tendo hoje, é uma necessidade. E você vai sair daqui hoje com algo novo no seu coração e você vai declarar de que essa situação já está resolvida antes de ver resolvido. Isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus, a fé não é sobre o que você vê, Bruno. Ô garotinho, como diz o craque negro. Ô garotinho, Cascão, não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio. E a palavra dele diz, não é morte, é vida. Você acha mesmo? Uma das coisas que ajuda a gente aqui, quando a gente ficava muito assim ansioso, a ansiedade controlava, graças a Deus faz um tempo, mas pode vir de novo. E aí beleza, a gente já sabe qual é a solução. Mas mano, quanto mais você colar na videira, mais paz você vai ter. Você vai falar, cara, não vem mais aquelas ansiedades que eu tinha, ô glória. Mas quando você estiver assim sendo dominado, por exemplo, pela ansiedade, que é um mal desse século, por conta desse volume de informações e oportunidade, e carência do ser humano e não saber quem é, né? Se olha no espelho e fala, e veja Jesus na sua frente. Você acha que é Jesus mesmo, o Pai, o Filho, o Espírito que já está aí dentro de você, que quer que você fique ansioso, é? Então você tem que falar assim, essa ansiedade não me pertence, porque Deus diz que é vida e não morte. Acabou! Você tem que testar isso, você não pode ficar olhando pra minha cara aí, eu nem sei o que você tá fazendo aí do outro lado, como que você tá assistindo esse devocional, eu queria muito saber. Mas assim, não fica olhando pra minha cara ou admirando, sai fora, moço. Você tem que testar isso na sua vida. Eu vim da área de tecnologia, tem que testar pra você falar, funciona esse sistema. Esse sistema aqui de reconciliação financeira funciona. Por quê? Porque eu tô vendo que funciona, eu tô testando, eu tô vivendo nesse sistema, eu tô usando ele todo dia. É assim com a fé. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, para caminhar para o fim, primeiro, anota, consciência de que não estou sozinho. 2, nós temos necessidade e muitas vezes, ou quase sempre, o próprio Deus está te levando a esse deserto, como levou Jesus. Para que na hora que você tenha necessidade, você fale assim, eu dependo de Deus. E nós aprendemos ao quê? Depender de alguém aqui na terra ou depender de mim mesmo. É ou não é? Isso, ao longo prazo, gera uma raiz de identidade. Eu dependo de macho, eu dependo de fêmea, eu dependo de homem, de mulher, eu dependo de filho, eu dependo de pai, de mãe, eu dependo do trabalho. Eu, Bruno, dependia sempre do dinheiro. Quanto mais eu dependia do dinheiro, mais eu vivia escravo do dinheiro. Dependência emocional, que vocês listaram um monte aqui, depender de um monte de coisa. De um monte de coisa. Nós aprendemos assim. Aí depois que você dá um passo de autoconhecimento, você vai falar assim, eu não dependo mais de ninguém, eu já sei que eu tenho que pegar o quê? A rédea da vida na minha mão. Eu dependo de mim mesmo, para conquistar os sonhos, para conquistar propósito, para definir sonhos, definir propósito, definir carreira. Eu dependo de mim mesmo. E como eu fiquei feliz ontem quando a Adna falou assim, eu tô recebendo uma proposta eu tô recebendo uma promoção, mas antes de dar ok pros caras, eu vou conversar com o NASA. Que top. Ela reconhece, ela está vivendo a palavra de que eu dependo de um Pai que estás nos céus. O povo de Israel, eles eram escravos, lembra? Depois eles viraram o quê no deserto? Atletas, guerreiros, ok? E se tornou um exército forte. Mas não teve uma batalha, exceto uma, mas todas as batalhas de Israel contra todos os outros povos na conquista da terra prometida, eles declaravam, principalmente Josué, que foi Moisés um pouquinho de guerra que Moisés liderou e o restante foi tudo Josué. Mas Josué e Moisés sabiam de quem ia vencer a guerra. Nós estamos prontos, nós se preparamos, você tem que se preparar aí, racionalmente, você tem que estudar, você tem que fazer seu trampo, suas coisas, mas pra gente conquistar essa bênção, pra gente conquistar essa casa, essa família que você tanto quer, essa reconstrução do casamento,
essa prosperidade que você tanto busca, eu dependo de um Pai que está nos céus. Quem luta por nós é o Deus de Israel. Eles falavam isso. O Deus de Israel é o mesmo nosso aqui. É que eles eram de Israel, por isso que eles falavam assim. Glória. Presta atenção. O Pai já te alcançou, irmão. Ele já pegou seu coração na mão, ó. Isso é bom demais, irmão. Minha vontade de dar estrela de verdade. O que vem saindo da sua boca? Então Jesus, na hora que ele tem a tentação, ele responde: como eu dependo de Deus. Mas antes, olha só como é sutil. A Jussara com certeza tá aí, mas ela falou assim: poxa, Bru, assistindo a novela Gênesis, eu vejo Lúcifer direto ali, né? E ele vai até o final, porque ele tá até hoje aqui. Na Terra, no mundo. Presta atenção. E ele quer destruir sua família. Você, sua família, todo mundo. Isso tem que deixar você indignado. Caraca, velho. Eu nem pai sou ainda, mas já vejo meus filhos pela fé. E já fico doido. E você que tem filho, mulher e homem aí, vocês têm que ficar doidos. Vocês têm que falar: mano, aqui não. É ou não é? Tem que sair a leoa aí de dentro de você. O cara quer matar seu filho, irmão. O pai que tá aí, tem que sair o leão que tá aí dentro. Não, aqui não mais. Agora, tem que ser estratégico. Tem que saber como é que luta essa guerra. Porque é uma guerra diária. São batalhas diárias. A guerra é uma só. Toda guerra é um conjunto de batalhas. No caso aqui, isso é plural mesmo. São batalhas na nossa vida. Todo dia. Ó. E aí ele é sutil. Ó como é que ele vem. Desgramado, safado. Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Você não tá com fome, Nazareno? Então, transforma essas pedras em pães. E Deus podia fazer isso, porque aqui, nesse momento da história, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha feito cair maná do céu, que era o pão deles, lá no deserto. Deus já tinha feito abrir Jordão. Deus já tinha feito milhares de milagres, curou a lepra de Naamã. Mas são vários, tá aqui tudo escrito, ó. São vários. E aqui ainda é pouco perto do que realmente aconteceu. Mas deixa eu te dizer. E aí, isso aplicado para hoje, 2021, eu já escutei isso de pessoas que estavam ela mesmo julgando e pessoas que já estavam escutando, e eu mesmo já escutando de outros. Mas vem cá, tu não tá colado na videira? Por que você tá passando por problema financeiro? Você não tá colado na videira? Por que você tá com depressão? Você não acredita em Deus? Você já escutou isso ou não? Ou já ouviu alguém falar? Misericórdia. Mas não ataca a pessoa, não. Jesus não atacou o diabo. Jesus foi estratégico, ele deu resposta. Para de se revoltar, eu era assim, mano, eu queria ir pra cima dos caras. Para, moço, quem faz é o pai. Deixa Deus fazer o trampo dele. Você só precisa saber como é que luta as guerras, as batalhas. Às vezes é você mesmo que tá com esse pensamento, é ou não é? Cara, principalmente no início, antes da maturidade da fé, vai vir esses pensamentos. Por quê? Você tem falha aí dentro, eu tenho falha, tem bug aí dentro. Então a gente mesmo às vezes vai pensar, cara, eu tô aqui, mano, todo dia no devocional, todo dia eu tô lendo a Bíblia, mas cara, eu já escutei isso de um brother, e Bruno, piorou a minha vida. Que é isso? Se você jogasse pra... A Juju tá aí, se você jogasse pra novela e tivesse filmando a minha ligação com um amigo meu falando que a vida dele piorou depois que ele colou na videira, na novela, se fosse uma novela filmando a gente, ia aparecer o Lúcifer olhando pra cara dele, não aqui em casa, lá. Mas quando tem treta aqui em casa, ele pode tá aí, ó. Mas aqui na minha casa não mais, em nome de Jesus. Tá fechado aqui na rocha com o sangue do Cordeiro. Mas isso é uma outra história. Então, aí nesse momento a Juju tá aí. É o Lúcifer olhando ali, ó. Entende não? Então, na hora que vem, a Juju mesmo, ela falou, bom, então é um terreno fértil, né? Na hora que vem essas dúvidas, na hora que vem assim, esses checkmates. Ué, mas não faz sentido, né? Você tá ansiosa porque você não tem fé? Cadê a sua fé? Não entra nessa guerra aí não. E se você mesmo tá dizendo pra você mesmo isso, é normal para o mundo. Mas agora você tem a solução, ao desligar esse devocional, de falar assim, eu não vou mais pensar nisso. Pai, eu dependo de você, Pai.
No nome de você, Jesus, do Cristo. Ora no nome dele. Experimenta. Eu já vi pessoas na minha frente não conseguindo falar o nome de Jesus, sabia disso? No mundo espiritual é uma batalha rachada. Rachado, o pau torando, velho. Por quê? Porque o Cristo está acima de todo nome. Ele é a solução. Às vezes só precisa você dizer isso daí. Eu creio na cura da minha ansiedade. Eu não sou dominado mais pela minha ansiedade. Em nome de Jesus. Mas não adianta escrever no chat aqui não. Fala lá no seu quarto. No chat aqui não. Lá no seu quarto. Ou quando você estiver sozinho. Fala isso. Olha no espelho e fala assim: essa dependência emocional vai sair da minha vida. Em nome de Jesus. Ela sai agora. Isso não é religiosidade. Ai, crente católico falando lá que é em nome de Jesus. Não, você não entendeu nada. O próprio Cristo falou: ore em meu nome. Porque em 2021 eu estou glorificado. Em 2021, a solução está na mesa. É simples. Seus pecados estão perdoados. E eu quero intimidade com você. É isso que Jesus está falando. E aí a nossa mente é tão assim bruta que a gente fica meio que confundindo. Como assim só pode ser isso? O problema está na nossa frase. É só isso? Troca o só e coloca: isso é tudo. E quando você estuda a história de Jesus, você vai ver que ele já fez tudo. E foi extravagante. Ele fez o trampo pesado que ninguém teria condições de fazer. Então agora ele fala: desfruta, bem-aventurado, desfrute aquilo que eu já fiz. E pra gente fechar agora, então não entregue, não deixa, não abre espaço para esse terreno fértil, para essas dúvidas ganhar de você, para essas ansiedades, para essas picuinhas, esses negocinhos aí. Não deixa, moço. Ó, quer ver sutilidade? Você pegar o Instagram e ficar olhando o Instagram dos outros e se comparando, tá abrindo um terreno fértil aí para você ser pisada. E aí, você vai querer isso daí mesmo? Você tem que parar na hora. E se não conseguir parar porque o vício é tão grande, e isso aqui foi programado para ser vício mesmo, só para você entender onde você tá pisando também, onde você tem conta criada, você tem que pegar e conversar com o pai colado na videira. É simples. Olha a resposta de Jesus. Jesus não ataca, ele responde: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Isso é o diabo. E Jesus respondeu: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ô galerinha, da sala aí, da sala do Cola na Videira aí, não é só resolver a sua ansiedade que vai trazer vida pra você. Se você acha que a fé é só resolver a necessidade, você tá só sobrevivendo na vida. Fé com mentalidade de hospital. Deus está falando isso com a gente há um tempo aqui. Não é só de pão que viverá o homem. Mas do que então, Bruno? Não é só sobre resolver a minha... Porque Jesus estava com uma necessidade aqui, não estava? E era o quê? Era a fome. Então, pão ele precisava. Você listou aí no início do devocional as suas necessidades. E aí Deus está te dizendo: não é só resolver a sua ansiedade que vai fazer com que você viva. Não é só resolver o seu casamento. E às vezes não foi resolvido até agora porque o seu coração ainda não está preparado para receber a bênção. Porque se tivesse preparado, você já tinha recebido. E o que diz que você está preparado ou não? O próprio Deus sabe, Ele conhece o meu e o seu coração. Você não conhece o meu coração. Eu não conheço o seu coração. Você pode falar, você pode ser política aqui, eu posso entrar aqui e falar palavras bonitinhas. Que tem nada a ver. O que está dentro do coração só o Pai conhece, Ele sabe o que está dentro. O próprio Deus ensinou isso no cara que foi ungir Davi como rei de Israel. O Samuel, não julgue pela aparência. Tá parecendo que é aquele que vai ser rei, aquele filho lá, o mais velho, o forte, o poderoso ali, o cara mais preparado pela aparência. Não é pela aparência, é pelo coração. E quem conhece o coração sou eu. E eu conheço o coração do Davizinho, rejeitado pela família, cuidando de ovelha. Era uma tristeza, era uma vergonha para o homem cuidar de ovelha, mas provavelmente Davi cuidava da ovelha de boa. E aí Deus falou: eu quero esse aqui, porque ele já entendeu que existe algo a mais. É esse aqui que o coração tá facinho para eu entrar e pegar na minha mão. E você tem que falar: meu pai,
Pega o meu coração na sua mão. Eu quero entregar o meu coração nas suas mãos. Jesus, eu reconheço que eu sou ramo. E reconheço que você é a videira, é a árvore que dá fruto através da minha vida. Então, se eu sou galho, se eu sou ramo, e você é videira, árvore, Jesus, tudo vem de você e nada vem de mim. Jesus estava falando aqui. Não é só, o ser humano não viverá só de pão, o ser humano não viverá só de resolver a necessidade. Então do que vive, Bruno? Tá aqui, ó. O ser humano vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente lê um versículo interessante, a gente vai fazer muito isso junto no Zoom nas próximas segundas-feiras, depois de estudar Gênesis. Quem quer participar é só entrar na sala, moço. A gente vai divulgar sempre aqui, fica atento. Pegar os versículos e descrever os versículos. Aí você escreve. Quando você escreve, você está abrindo o programa e está abrindo a sua mente para entender. Então se você faz aqui, você destrincha esse versículo, Jesus ele fala, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É como Jesus dizendo, o ser humano vive de toda palavra que procede da boca de Deus. E não tá ser humano. E o que é a palavra? Não é de uma palavra, é de toda a palavra. Glória. Aí você vai falar assim, então é a Bíblia, né, Bruno? A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, hoje, em 2021, quem é a palavra? Jesus. Jesus. Olha o que João escreve, eu vou terminar aqui, tá, gente? Olha o que João escreve no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, Jesus falando, João falando sobre Jesus. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você vai no dicionário, o que é verbo? Na essência da palavra. Verbo é palavra, verbo significa palavra em grego, lá na origem da palavra. Você sabe disso, né? Que a gente vem com... Isso é uma outra história, não vou entrar nisso agora, senão eu vou querer explicar isso daí e tô fora. Não vai dar tempo. Depois. Mas, você tem aqui verbo. A origem da palavra significa palavra. Verbo é ação, mas verbo significa palavra. E Jesus está falando o que pra gente aqui? O ser humano vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus criou todas as coisas através da palavra. E quem é a palavra? João está falando. Jesus. Você está pronto para ouvir isso ou não? No princípio, vamos fazer o depara. No princípio, Jesus era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, Jesus é Deus, irmão. Talvez você não creia nisso ainda, tudo bem, mas decida ir atrás para Deus falar para você isso. Não é sobre o que sai da minha boca, é o que sai da boca de Deus. Então Jesus ele está falando, você vai viver se você resolver colar em mim e deixar eu fazer na sua vida. Ser eu aí em 2021. Jesus disse, vocês vão fazer projetos maiores. Vocês vão ter mais tempo aí para viver a minha palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Digere isso daí. A gente não está falando de fome aqui. Digere isso, gente. Você está recebendo uma semente. Digere isso daí. Come essa palavra agora. O ser humano vive de toda a palavra. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda é toda, não é algumas. Não é algumas coisas. Quem é a palavra? Jesus. Então eu só consigo viver se eu conhecer Jesus por todo, por completo. Toda a palavra, todo o Jesusinho Nazareno. Vocês estão entendendo isso ou não? É todo, não é uma parte. E quando você tenta entender Jesus por uma parte, você não vai entender. Corre o risco de você, inclusive, rejeitar ele. Corre o risco, inclusive... Então você que está aí, que Deus vai te usar, seja estratégico. Pede estratégia para Deus, na verdade.
Não é pra você pegando uma e falar assim, ó, você só vai conseguir viver se você tiver Jesus na sua vida, hein? É outro revoltadinho aí, coração revoltado. Tem nada a ver, velho. Essa é a geração. Eu oro agora aqui em nome de Jesus junto com você. Essa é a geração que já entendeu. Você entrou aqui nessa sala, você que colocou necessidades no início desse devocional. Você listou necessidades aí, não listou? Você está aprendendo aqui agora que não é sobre resolver essa necessidade. A vida realmente abundante que Jesus promete vai chegar em você quando você viver toda a palavra que já saiu da boca de Deus. Quando Jesus fala aqui, ó, mas de toda, o ser humano vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, em 2021 já saiu da boca de Deus. E não só saiu, como encarnou, como resolveu viver como ser humano, a palavra de Deus, Jesus, encarnado. E você diga agora, eu reconheço que o Nazareno é a palavra. Algo dentro de mim está dizendo isso, Bruno. Ele é a palavra. Então você recebe a resposta. Você só vai viver. Você vai parar de sobreviver na sua vida. E você só vai viver se você viver toda a palavra. Ou seja, para você conhecer todo Jesus, de ponta a ponta, quem foi, como é, qual o propósito, porquê, aonde está, onde eu me encaixo, como assim eu faço parte da história, se você entender toda a palavra. E já sabendo que o entendimento não é racional apenas, é espiritual também. É você, dependendo de Deus, revela para mim qual é a palavra no dia de hoje, qual é o ensinamento no dia de hoje, o que eu tenho que aprender com esse devocional hoje. Você tem que falar aí. E vou dizer de novo, se tem muita gente nova aí que talvez não conheça a minha história e nem a história da minha esposa, um dia a gente vai fazer uma live só pra contar nossa história, assim, do que Deus fez, mas veja, estão me pedindo isso. Eu acho que é importante isso, mas olha, eu não sou padre, não sou pastor, não sou espírita, não sou candomblé, judeu, muçulmano, messiânico, não sou nada. Sou apaixonado por esse homem, que é muito mais do que um homem. Ele é a própria palavra de Deus. Ele fez a reconciliação entre a minha casa e ele, o papai. Ele tá on. Você só precisa dizer isso aí do outro lado. Você só precisa falar, eu quero. Eu quero isso, Bruno. Eu quero isso, Bruno. Quem quer, manda o check-in. Quem quer ter esse entendimento, manda o check-in. Deixa eu botar uma música aqui pra gente orar. Ô Jesus. Vocês pegaram aí, gente? Vocês pegaram, gente? Então, quanto mais você colar na videira, aí Doni, top. Quanto mais você colar na videira, mais você vai conhecer a videira. E mais você vai conseguir viver como a videira viveria. Na sua dificuldade, conversa com Jesus, brother. Ô Nasa, o que você falaria nesse lugar aqui? Nazareno, Jesus, o que você... Eu reconheço que você é videira e eu sou ramo. Então eu preciso de você, Jesus. O que você falaria nessa reunião? Qual é o que eu preciso no dia de hoje? Começa a trocar, ao invés de você orar o que você quer, começa a perguntar para ele o que ele tem para você hoje. Isso mudou radicalmente a minha vida. Porque eu vivia orando, querendo as coisas do meu jeito. E além disso, não acontecia e ainda aproveitava e saía da minha boca o quê? Vitimização, mimimi, reclamava pros outros da minha vida. Falava só dos meus problemas. Inverte o jogo, moço. Você é ramo ou não é? Você não diz aí que você tá colado na videira? Você não diz aí que você é família JC? Pois bem, então viva como ramo. Lembra sempre dessa parábola. Eu sou ramo e existe a videira. Eu não sou ramo solto no chão, eu não sou palha. Yeshua. Não importa se alguém entrou aqui 1 minuto ou se ficou até o fim. Não é sobre isso.
Mas, Jesus, existe pessoas nessa sala com fome de Ti. E isso é bom demais. Talvez existiu alguns curiosos. Tudo bem. Não é sobre isso. Jesus, eu dependo de Ti para que esse devocional se transforme em matéria no coração de cada pessoa. Transformação de vida. As pessoas, Jesus, que escreveram que tem necessidade emocional, depressão, ansiedade. Jesus, entra com a provisão agora, Jesus. Arregaça o coração de cada família aqui, Jesus. É no Seu nome que eu estou orando, é no Seu nome que eu estou pedindo. Não é sobre mim, é sobre você, Jesus. Eu não estou aqui por um acaso, eu não estou aqui ao léu, eu não estou aqui para aparecer. Se um dia que eu entrar aqui para aparecer, Jesus, derruba esse Instagram, como você pode derrubar lá, como você derrubou lá em Noé. Derruba. Mas Jesus, enquanto você me traz até aqui, o meu pedido é que as pessoas sejam alcançadas sem religiosidade, sem mimimi, sem picuinha, sem vitimização. Faz como você vem fazendo na minha vida e na vida da minha família, senão não faz sentido, Jesus. Faz. Yeshua, seja feita a Tua vontade. Isso me traz paz. Eu não tô aqui pra, querer que vocês aqui tenham mudança de vida tudo agora. Isso aí seria eu querer ter o controle. Não. Seja feita a Tua vontade, Jesus. Você pode transformar agora 100% ou 1%. Mas a minha oração, o meu pedido, e eu sei que tem pessoas pedindo junto comigo, e a Sua palavra diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que vocês pedirem aí, o que vocês ligarem aí, será ligado no céu. E o que será desligado aí, será desligado nos céus. Então tá sendo desligado agora, no nome do Cristo. E eu sei que tem 2 pessoas no mínimo aí orando junto comigo nesse propósito. E não orando para as suas necessidades, porque eu não vou orar mais pelas minhas necessidades aqui. Ei, 2 pessoas comigo. Agora, em nome de Jesus, tá sendo desligado em corações, em mente, ansiedade, depressão. E não é porque Deus está revelando isso para mim. Não para com esse negócio. Deus falou para mim que está desligando a ansiedade da fulana de tal. Pela fé. Eu estou usando a fé. É assim que o NASA me explica. Eu estou usando a fé. Eu estou falando para Jesus aqui neste meio de que eu estou junto com 2 pessoas orando aqui. Eu, Maria Donegatti e Frida e Felanzarra. Estamos orando agora para que a ansiedade seja desligada em quem entrou ansioso nessa sala. A dependência emocional desligada em nome de Jesus. A necessidade de macho, de homem, está desligado. Deus quer família, mas Ele não quer que você tenha necessidade. Ele quer só transbordo, crescimento entre família, casal. Uma carne só. Está desligado. Dependência de homem, dependência de droga, dependência de necessidade de aprovação. Desligado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Jesus, a terra era sem forma, vazia. Não tinha sentido, era escuro. E talvez alguém aqui entrou sem sentido. E talvez entrou alguém aqui que ficou até o final, entrou aqui escuro. Que bom, porque agora o haja luz, o Abba Pai abriu a boca dele há 2020 anos para você entender. Agora, haja luz. Aí, na sua mente, no seu coração. Deixa Deus transplantar seu coração. Ele quer fazer um transplante. E a própria palavra, o próprio Deus vivo diz: eu transformo a sua vida. Sou eu que transformo. O Deus vivo, o seu Pai. Eu transformo a sua vida pela renovação da mente. Deixa eu renovar a sua mente. Deixa eu tirar as crenças limitantes. Deixa eu tirar essa necessidade sua de um monte de coisa de picuinha. Deixa eu tirar você aí briguento, não sei o que lá. Ele fez isso comigo, irmão. Não importa se eu vou bater ou se eu vou apanhar. Eu queria era uma confusão. Por isso que eu falo sempre isso. Porque eu sei que tem um monte de gente aí que gosta de uma confusão. Eu sei que tem um monte de gente aí que gosta de uma polêmica. Levantou BBB, então já era. Adoro uma polêmica e eu gasto meu dia nessa polêmica. Para com isso, moço.
Pelo amor de Deus, velho. Tem um monte de gente precisando de ajuda e Deus quer usar você, irmão, para essas pessoas serem alcançadas. Pô, é muito sério o que nós estamos vivendo, velho. Nós estamos no meio de uma pandemia. E eu não tô dando lição de moral em ninguém, velho, mas eu tenho certeza que o que eu tô falando aqui é óbvio. Aí se alguém pode falar assim, óbvio pra quem? Arreda-te daqui, vá. Arreda-te. Sai daqui. Não é você, ser humano, não. É o Lúcifer safado. Jesus, proteja, me proteja, Jesus. Jesus, eu dependo de ti, me proteja, Jesus. Eu creio que o Senhor protege, porque você é pai, e o pai protege o filho. E eu só tenho essa proteção se eu continuar aqui, persistindo, vivendo em intimidade. Proteja cada um aqui. E para você ter a proteção, não saia da presença. Se sair, tá desprotegido, vai tomar tapa na cara. Beleza, gente? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Blindagem. Blindagem. Espiritual, emocional e física. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Check it. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Foi uma bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Se você depois puder compartilhar nos seus stories, ou a gente recompartilha aqui pra pessoa... Cara, tem gente que falou assim, Bruno, eu vim por causa de um stories. Eu vim conhecer esse negócio aqui, essa festa que se aprende aqui, por causa de alguém que me chamou num aviãozinho. Deixa Deus ser Deus aí na sua vida, deixa Deus te usar. Eu pensava, não, mas como não faz sentido, ninguém vai nem ver. Vai, moço, porque não é sobre o que você tá fazendo, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Vai. Vai ficar gravado no YouTube também, vou subir agora. E nós estamos juntos, colado na videira. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém precisar de alguma coisa individual, manda uma mensagem pra gente. Tá lá no link da bio, o canal aberto pra vocês. Tá bom? Deus chama a gente pra fazer isso. Então vamos embora. Tá bom? Fé se aprende, sem sisteminha fechado, sem só aqui funciona. Para com isso. Cola na videira. É só isso. E isso é tudo. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.